Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Máfia da Empatia, onde falamos sobre competências humanas, incluindo a empatia e o seu impacto que tem nos resultados das organizações. Este é um podcast então sobre o futuro do trabalho. Estamos aqui a filmar este episódio no nosso parceiro oficial, o UB Shopping Resort. Bom dia então aqui às minhas duas convidadas, a Inês Serrão e a Rafaela Chin. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje connosco, aqui na Máfia da Empatia. Fico muito feliz por vos ter. Gostava antes de mais que vocês se apresentassem. Portanto, os nomes eu já vos disse, mas quem é que vocês são? Só depois é que eu gostava de saber o que é que vocês fazem. Primeiro eu quero saber um pouco mais sobre vocês. Quem é que vocês são? Está à vontade, por favor. Obrigada, Filipa, primeiro pelo convite. Como tu disseste, eu sou a Inês, sou uma ex-consultora que sempre teve uma paixão por startups, portanto sempre trabalhei aqui nesta parte mais consultoria, uma área um bocadinho mais formal, mas que depois passei para a parte das startups, isto porque sempre tive este interesse. Sou uma pessoa que gosta muito de resolver problemas reais, gosta muito de se conectar com as pessoas em si, e os founders de startups especificamente sempre me causaram assim um interesse de como é que têm esta vontade de arriscar e de criar algo e deixar a sua marca, e acho que eu de certa forma quero deixar a mesma marca, e por isso tenho-me envolvido em ajudar esta criação, este processo de criação de negócios. Então és uma pessoa naturalmente curiosa, dirias isso? Diria que sim, diria uma das tuas características. Tenho esse foco, gosto de procurar saber mais e aprender, mas acima de tudo acho que também gosto de estar neste processo de criar coisas novas e dos primeiros desafios e de ajudar a resolver problemas. Acho que sou uma pessoa muito prática nesse desenvolvimento, e acho que o facto de conseguir ver muita coisa e criar padrões e acompanhar é algo que eu acho que depois me caracteriza no meu trabalho e na minha vida no geral. E o que é que tu fazes hoje? Então agora em termos de trabalho, o que é que fazes hoje? Hoje em dia trabalho na Unicorn Factory Lisboa, sou portfólio manager, giro os nossos dois programas principais e o nosso portfólio de startups. Temos um portfólio de mais de 300 startups, divididas entre validação e um estágio de série A. Temos dois programas principais, um programa de incubação que apoia a early stage, startups que já têm um MVP, já têm alguma tração e estão naquela fase inicial de escala, de conseguir as primeiras rondas de investimento, de conseguir os primeiros clientes, e fazemos aqui este apoio através do programa de incubação. E depois temos um programa de scaling up que apoia startups que já estão com uma dimensão maior, estão com um rápido crescimento, já levantaram rondas de investimento, estão normalmente focadas em começar a internacionalizar ou em desenvolver métodos de escala mais acelerada. E trabalho com startups também neste nível, através dos nossos dois programas. Giro uma equipa de 3 pessoas, que são os meus meninos que acabam por fazer isto acontecer. E pronto, acho que é um bocadinho isto. Ok, muito obrigada, Inês. E tu, Rafaela, conta-nos lá um bocadinho mais quem é que tu és. Portanto, eu, ao contrário da Inês, não sei o que é que eu queria fazer no início, portanto, acabei na inovação um bocadinho por acaso, na faculdade, a explorar opções, acabei em clube de empreendedorismo, acabei por adorar. A minha mente muito jovem achou que uma experiência corporativa era o que eu precisava, portanto tive aqui um ano de corporate para perceber que 9 to 5, a olhar para um computador, não era um match com a minha personalidade, um bocadinho mais energética. Portanto, foi aqui um bocadinho que depois também me juntei à Unicorn Factory Lisboa. Acho que por natureza acabo por ser uma pessoa muito alegre, com muita energia, que gosta muito de dar com as pessoas e que se acaba por alimentar bastante com a mesma energia que me dão a mim, com as minhas pausas necessárias de vez em quando, mas em geral tem um bocadinho essa parte. E acho que é muito isso, sou uma pessoa muito empática, muito alegre e que gosta muito de ajudar e conseguir cuidar também das outras pessoas, numa perspectiva sempre de criar esta parte de comunidade que acaba também por ser o que me conecta ao meu trabalho agora. Ok, então e o que é que tu fazes exatamente hoje? Tu és uma Community Manager? É Já isso? não, fui promovida, portanto em janeiro vamos a isso, portanto agora um bocadinho mais na parte da Experience Manager do Founder connosco, portanto tudo o que é touch points que eles têm com a nossa equipa e com a Unicorn Factory em geral, como uma instituição, como é que nós podemos melhorar essas experiências. Portanto, ser um bocadinho aqui a advogada, digamos, dos founders, garantir que eles têm a melhor experiência que possam ter connosco. No meio disto também gerir um bocadinho tudo o que é a nossa experiência de perks, ajudar a organizar alguns dos nossos eventos que permitem ter estas oportunidades exclusivas para os founders, e no meio disto tudo mil e umas outras coisas também que acabamos sempre por ter aqui um chapéu extra connosco. É um bocadinho isso. Ok, então tu poderias dizer que és uma conectora, também, naturalmente parte, uma exatamente. conectora. Boa. Muito obrigada então às duas. E agora eu gostava de começar aqui um bocadinho com a nossa pergunta inicial, que fazemos sempre em todas as entrevistas, que é: como é que vocês definem a empatia? Em 3 palavras, como é que vocês definem a empatia? Agora se calhar começávamos pela Rafaela. Rafaela, como é que tu defines a empatia em 3 palavras? A empatia para mim acho que é muita parte de ser capaz de se colocar nos sapatos de outra pessoa, portanto acho que é muito aqui a própria empatia em si da palavra, digamos assim.
Acho que é muito também, alguma paciência, muita paciência nesse aspecto que nós também sentimos aqui no nosso trabalho, de também saber como saber lidar com as outras pessoas, portanto, trabalhamos com muitas nacionalidades diferentes, com desafios muito distintos, com paixões muito distintas, portanto, aqui muito esta gestão de perceber como é que conseguimos de facto conectar e perceber como ajudar cada Mas em 3 cada uma das palavras, se tu pessoas. pudesses definir em 3 palavras, falaste um bocadinho, estar um Ui. bocadinho no lugar do outro, não é uma palavra, mas é Como uma que se palavra frase, está no lugar do outro. mas o que é que tu poderias dizer assim com mais 2 palavras? Paciência e provavelmente talvez um pouco de carisma também, que tem que estar envolvido sempre. Ok, boa. E tu, Inês, como é que tu defines empatia em 3 palavras? Se tivesse de focar em 3 palavras, pensaria em compreensão. Acho que é importante, quando estamos a pôr-nos no papel das outras pessoas, perceber o porquê de as situações estarem a acontecer, porque é que a pessoa está a agir de uma determinada forma. E acho que essa abertura a perceber mesmo realidades diferentes, entra aqui neste ângulo de compreensão, e isto passa para a minha segunda palavra, que eu acho que vem de respeito. Respeito pelo tempo do outro, pela atitude do outro, pela pessoa que o outro é, pelas experiências que as outras pessoas têm. Tudo isto impacta a forma como agem, seja em ambiente profissional ou em ambiente pessoal, e acho que o respeito pelos limites do outro também é essencial para o que é empatia, e porque é empatia em qualquer contexto. Por isso diria aqui compreensão, respeito, e entraria aqui no tópico da Rafa de paciência, que nem sempre é fácil fazer este processo todo, e muitas vezes nós próprios precisamos ser empáticos connosco para conseguir ser com os outros. E esta paciência, este aceitar que as coisas nem sempre são como queremos e que nem todas as pessoas vão agir como nós esperamos que elas ajam ou tenham os mesmos níveis e objetivos que nós temos. Os mesmos valores. Os mesmos valores, exatamente, ou as mesmas ambições, que entra aqui na parte da compreensão, não é? Por isso, se pudesse sumarizar, era aqui compreensão, respeito e paciência. Ok, obrigada. Olhem, vocês têm 2 funções diferentes na fábrica do Unicorn, a Unicorn Factory, mas eu acho que elas são muito complementares. E acho que mesmo que tu tenhas uma equipa direta e tu, Rafa, possas não ter neste momento uma equipa direta, eu acho que vocês ambas têm que saber utilizar a empatia no vosso dia-a-dia. O que eu gostava que vocês pudessem trazer aqui para o podcast é como é que vocês trabalham essa empatia no vosso dia-a-dia, nas vossas diferentes funções. Eu acho que há uma coisa que eu e a Rafa dizemos desde o início, que é, nós trabalhamos as duas com founders e temos o founder como o nosso elo inicial, mas eu trabalho o lado de negócio e o lado de o que é que ele está a construir, e a Rafa trabalha a pessoa. E isto é o que também permite a complementariedade que a Unicorn Factory oferece e a empatia que conseguimos demonstrar. Talvez uma empatia muito mais pelo negócio, porque os founders estão a criar um negócio, o negócio tem um objetivo de fazer dinheiro, e o facto de eu e a minha equipa estarmos muito mais envolvidas em garantir que têm as oportunidades certas para continuarem a crescer, termos as skills certas para os acompanhar, seja em fundraising, seja em go-to-market, seja nos diferentes temas, é importante. E a Rafa acho que depois traz aqui um ângulo, e também podes elaborar sobre isso, de quem é que é esta pessoa, em que fase é que esta pessoa está. Precisamos ter cuidado com ela, em que aspecto, em que momento, porquê, e como é que isto depois pode fazer leverage das oportunidades que temos. Por isso acho que somos um complemento. Mas Rafa, não sei o que é que queres dizer aqui. Sim, acho que a parte da Inês é onde está o negócio desde o início, que está a crescer, portanto eles obviamente querem que corra bem, mas não deixa de ser um caminho muito solitário, portanto acho que entra aqui a parte da empatia de ser o founder, que é perceber como é que os podemos ajudar, nem que seja às vezes só sentar-nos 5, meia hora com eles e eles estarem a falar da sua vida, dos seus problemas, o que é que está a correr bem, o que é que não está a correr tão bem. E estar disponíveis para eles. Acho que acaba por ser aqui muito esta vertente, que é importante obviamente saber as métricas, o pitch, o que é que eles fazem, mas também acho que é importante saber às vezes as condições de vida, as condições sociais que eles têm, para perceber se eles também têm ou não têm disponibilidade e como é que nós também podemos fazer melhor. Acho que acabamos aqui por nos complementar bastante, que a Inês tem a startup, eu tenho o founder, que é um bocadinho como nós nos dividimos dentro deste mundo das startups. Olha, foi muito bonito aquilo que vocês trouxeram para aqui, porque de facto falar de empatia quando falamos também de negócios é fundamental, porque a empatia acaba por ser uma competência que tem impacto direto nos negócios, e é isso mesmo, Inês, ou seja, nós temos que pensar que um founder precisa do negócio para continuar em frente e, portanto, compreender essas necessidades é fundamentais. E por outro lado, aquilo que tu dizias, Rafaela, o fato de ser uma viagem no início que possa ser solitária ou mais difícil, porque os dias maus são muitos, não é? Há dias bons, mas os dias maus são muitos, é preciso ter muita resiliência também com isso. Eu acho que vocês terem essa complementaridade de pessoa para negócio é um exemplo claro de empatia, de facto, que a Unicorn Factory, vocês dentro da Unicorn Factory trazem, de facto, aqui às startups. Isso faz um bocadinho de ligação, por acaso, com a próxima pergunta, que é muito engraçado, que é, normalmente aquilo que se ouve sobre as startups é que a prioridade é velocidade,
é a rentabilidade rápida, é a sobrevivência, e não deixa de ser verdade porque é preciso que assim seja. Mas às vezes ouvimos dizer que competências como a empatia ficam para segundo plano. E agora o que é que eu queria perceber era, da vossa perspectiva na Unicorn Factory, que vocês ao longo de vários anos têm visto centenas de fundadores, centenas também de startups, o que é que vocês veem? Veem que os negócios mais bem-sucedidos são aqueles onde eles colocam de lado o lado humano, colocam de lado as competências humanas, ou por outro lado são aqueles negócios onde eles complementam com o lado humano, com empatia, com competências humanas? Eu acho que é muito na perspectiva de que eles têm que complementar. Acho que quando uma startup está a começar, e estávamos a falar também disto ontem, que uma startup, quando está a começar, não tem nada para mostrar, digamos assim, quer seja um investidor, quer seja um parceiro, a potenciais clientes. Portanto, muitas vezes o que se aposta é nos fundadores em si e na ideia em si e no potencial que poderá ter. Portanto, acho que esta parte de ser empático no início é muito relevante quando está a começar. Porque nenhum investidor te vai dar meio milhão, 1 milhão, quando o que se tem é um bonito pitch deck e um grande sonho para alcançar. Portanto, acho que se uma pessoa não for empática, estiver muito na sua bolha e estiver só focada em desenvolver, pode perder ali algumas conexões iniciais que podem ser bastante relevantes num futuro, porque também temos sentido isso que muitas das rondas e de parcerias fechadas, vemos que são realizadas também já de conexões que se começaram desde aqui o início. Depois acho que temos aqui uma perspectiva mais de scaling up e das startups mais avançadas, quando já têm a sua própria equipa, mas acho que tu aí podes complementar também um bocadinho melhor como alguém que tem uma equipa, de como é que a empatia também pode aqui ter um papel relevante nestas construções de equipa. Sim, acho que, reforçando aqui um bocadinho o que a Rafael estava a dizer, quando se começa um negócio, é as pessoas, não é? Um investidor vai investir nas pessoas, um cliente vai investir nas pessoas, porque não tem grandes use cases para mostrar. Uma nova tecnologia até pode ser muito interessante, mas há que ter aqui jogo de cintura também para mostrar o porquê de deverem apostar em mim enquanto fundador, em mim enquanto pessoa que está a construir algo nesta parte inicial. Por isso, aí a empatia é fundamental com qualquer stakeholder com quem se fala. E mesmo numa própria equipa, quando se vai construir uma equipa pela primeira vez, ou mesmo que já tenha alguma experiência, há que criar alguma relevância e credibilidade para as pessoas que se estão a contratar. Especialmente em startups, acho que é importante mencionar isto, muitas vezes não há dinheiro ainda para pagar, não há salários para pagar. Vai ter de ser vender aqui um sonho. E este vender um sonho tem um ângulo muito grande da ambição do projeto, mas muito de quem é que é este líder que vai estar à frente. E eu acho que é isso que nós vemos as pessoas a investir nestes estágios iniciais, é investir na pessoa. Claro que a tecnologia é importante, claro que o negócio é importante, mas isto vem tudo de quem é que é esta pessoa que está por trás. E eu acho que este ângulo pessoal e humano é extremamente importante. Passando depois para casos mais avançados, como a Rafa estava a mensurar, entra aqui o ângulo da cultura. E acho que temos visto vários casos de startups que, para continuarem a contratar e têm de contratar rápido, têm de aprender a passar a sua visão e o que é a missão da empresa para o resto. Onde é que entra o nosso programa de Scaling Up? Nós fazemos várias coisas, uma delas upskilling das equipas, não apenas dos founders, mas das C-level teams. Porque é um estágio da empresa em que estão a escalar muito rápido, é muita pressão, é muita pressão de investidores, é muita pressão dos clientes, é muita pressão do mercado de mudarem, iterarem rápido, acelerarem tudo. Por isso, não pode depender tudo de 2, 3 pessoas que são os founders. Há aqui uma necessidade de construir uma equipa e passar os mesmos valores e começar a criar os valores que sustentam esta cultura. E criar autonomia, no fundo, nos outros membros da equipa. Exatamente. E tocando neste ponto, acho que esta autonomia não só de conseguirem executar, mas de conseguirem passar o que é a visão da empresa. E o primeiro bootcamp que nós temos dentro do nosso programa de Scaling Up é um bootcamp de leadership, focado em leadership and culture. Ou seja, com o Steve Cadigan, que criou os elementos, os primeiros, foi o primeiro CHRO da LinkedIn, e teve aqui este objetivo de trabalhar como é que escalava esta empresa e teve resultados incríveis nesse campo, mas foca-se exatamente nisso, de criar cultura, de criar líderes. E esta passagem de aprender a delegar e passar a missão dos founders para o resto da equipa para conseguirem escalar, acho que se tem demonstrado em vários casos. Temos muitos casos mesmo de startups que já saíram, scale-ups que já saíram, a voltar para pedir os nossos espaços, para criarem team buildings, para criarem off-sites, para criarem momentos de discussão em que envolvem a equipa toda. Okay. E acho que esses casos têm sido casos em que os líderes são mais empáticos, em que criam esta relação, em que se preocupam em dar esse status, mesmo para nós, que já não estamos diretamente no seu percurso, mas de se relembrarem do que é que a Unicorn Factory ou as pessoas da Unicorn Factory tiveram de impacto no seu percurso.
E acho que isto mostra a sua personalidade e também nos dá a nós mais vontade de os ajudar e de continuar a acompanhar o seu crescimento. Por isso, acho que isto complementa muito bem uma coisa Exatamente. que nós também fazemos enquanto equipa, que é a verdade é que tentamos ajudar todos os founders de forma igual, mas quer queiramos, quer não, temos sempre founders muito mais presentes, querem estar sempre mais connosco, pedem as nossas opiniões e acho que nós acabamos por criar muito mais empatia também com estes founders que aí está, acabam por estar mais presentes no ecossistema, acabam por não só pedir, mas também dar de volta, que acabam por também às vezes por se tornar nossos amigos também. E aí está, acho que é uma relação que tem que ser criada desde o início e que não é só pedir, e acho que até é desgastante do nosso lado quando trabalhamos com um portfólio tão grande, só estar a dar e não receber muitas vezes nada de volta, portanto acho que é que esta parte da relação que tem que ser sempre criada. Sim, portanto a conexão humana do lado é fantástica, a questão do dar e receber é fundamental em qualquer relação, seja ela pessoal, seja ela profissional. Exatamente. E vocês deram aqui bons exemplos. Falaste aqui algumas coisas muito engraçadas, Inês, que eu gostava de pegar nisso também. Quando estavas a falar das scale-ups, onde tem pressão muito grande por parte de clientes, por parte de investidores, por parte da própria equipa, porque têm que iterar muito rápido, têm tudo isto. Isto pode dar origem a burnouts às pessoas, não é? As pessoas que estão lá dentro podem dar origem a burnouts. O que é que tu vês nestas scale-ups, agora neste ambiente aqui um bocadinho maior, o que é que tu vês que conseguem ter uma cultura mais saudável? São aquelas em que têm uma liderança mais empática ou que elas têm uma liderança mais tóxica? Acho que a resposta está direta, não é? A pergunta responde-se a si mesma. Desculpa. Especialmente no ângulo de serem... Acho que uma liderança mais empática cria mais confiança e alinhamento. E alinhamento é importante, porque muitas pessoas que entram nestas empresas já percebem, já têm expectativa. Sim, eu vou trabalhar muitas horas, sim, eu vou ter de me dedicar. Isto não é uma empresa em que eu vou trabalhar das 9 às 5, recebo o meu salário e vou embora. Sim. Esse não é o perfil. A Rafa ontem estava a mencionar, não é qualquer pessoa que trabalha numa startup. E faz sentido. E uma scale-up não é nada mais do que uma startup que está num nível diferente, mas continua ainda a ser uma startup. E nesse ângulo, sentir esta proximidade e este alinhamento e ter líderes empáticos que conseguem perceber que estão lá e que ouvem, porque é que estes offsites são importantes? Não são só por vou aqui comunicar o que é a visão da empresa e vamos seguir. Não, é dar espaço para então, o que é a vossa opinião sobre isto? Estão alinhados? Há dúvidas neste processo convosco? Percebem porque é que estamos a fazer isso? Para onde é que estamos a trabalhar? Onde é que vocês estão a ter impacto? Eu acho que isto se traduz num líder empático. E é o que eu aprendi com os líderes que tive ao longo do meu percurso, que acho que tive sempre sorte, de ter líderes muito impactos que compreendiam o meu espaço, compreendiam o que é que eram os meus objetivos, onde é que eu queria chegar e deram-me espaço para crescer. E é isso que eu agora tento aplicar também com as equipas que tenho. É exatamente o mesmo de vamos discutir, temos reuniões semanais de weeklies e temos um espaço aberto simplesmente de ok, mas ideias que vão ter durante a semana ponham aqui e discutimos ao fim da semana. E podem ser ideias desde, olha, pensei em mudar aqui este formulário para esta forma e tenho aqui uma proposta, ou ainda não pensei, mas tive esta ideia que podíamos fazer isto e discutimos. E criar esta abertura é o que depois vai criar a confiança que só é possível se houver empatia. Houver empatia para cima e para baixo, porque quanto mais se percebe, acho que não temos de falar, e acho que aqui há um ponto importante a mencionar, não é só os líderes que têm de ser empáticos com os colaboradores têm de ser empáticos com os líderes. É normal numa scale-up, e a questão que tu mencionaste, um burnout, deles entrarem nessas situações, porque a pressão, ao fim e ao cabo, é deles. Eles é que têm a equity da empresa. Se correr mal, eles vão ser os mais afetados. Sim, o colaborador pode perder o emprego, mas se calhar o founder vai ficar com uma dívida de as coisas correrem mal. E vai ficar com uma dívida que se calhar não é 1 ano, são 10 anos. Ou vai ficar preso à empresa durante 10 anos. Isto para um founder que tinha a sua liberdade de tomar a decisão, ficar preso a outra empresa, a receber ordens de certa forma, a ver a sua empresa a ser mudada sem ter qualquer controle, é doloroso, não é? Acho que temos de perceber isto. E muitas das vezes há uma pressão que vem de cima para baixo, mas que vem muito a necessidade de empatia de baixo para cima, de perceber porque é que me estão a perguntar isto. E acho que se houver um alinhamento de visão, é o que permite haver mais empatia também de quem está a trabalhar. Eu acho que nós temos um trabalho muito importante nós temos muita empatia com os nossos founders, percebemos muito os nossos founders e sentimos muitas dores. Não são os nossos negócios, mas acho que sofremos às vezes quase tanto como eles em alguns pontos. E internamente a nossa função, a minha e da Rafa e da equipa de portfólio, é defender os nossos founders. Nós somos a cara que tenta, mas tem de perceber aqui as dores destas pessoas. E muitas vezes há outras equipas que acabam por não perceber isto tão claro porque não lidam diariamente. E é normal. Então, eles acham e estão a fazer o melhor que conseguem com as tools que têm. E às vezes trazer aqui esta visão requer um trabalho que a Rafa faz muito bem, que é criar aqui esta visão do founder em todos
em todas as equipas, mesmo que não tenham contacto direto com os founders. Sim. E acho que aqui há 2 pontos que eu queria pegar no Inês, deles que acho que na nossa parte, pelo menos na nossa equipa e na UFL em geral, nós trabalhamos com muitos stakeholders diferentes, portanto a verdade é que ter o founder sempre à frente nem sempre é possível como nós gostaríamos de ter como prioridade, porque a verdade é que depois temos os outros stakeholders que têm que também estar satisfeitos e que são o que nos permite também dar oportunidades aos mesmos fundadores. Portanto, acho que aqui é sempre um bocadinho difícil e que um jogo que temos que fazer, perceber como é que conseguimos ter estas prioridades. E também um bocadinho mais na parte da scale-up, estávamos a mencionar dos burnouts e da parte de empatia entre colaboradores e fundadores, acho que há aqui um ponto essencial também que é, a verdade é que a empresa é do founder e não dos empregadores, porque a verdade é que eu sou só uma employee de uma empresa, portanto, a verdade é que enquanto o founder está 100% dedicado àquilo, tem talvez dinheiro dele mesmo lá metido, são 24/7, é a vida dele, a verdade é que se eu sou só empregada de uma startup, se cagar para mim, não me identifico tanto com a causa. Portanto, acho que o que a Inês também tinha mencionado, estávamos a falar ontem, de que não é qualquer pessoa que trabalha numa startup, às vezes é um pouco isso. Acho que é muito aqui esta parte de empatia que tem que se ter, mas também muito do founder para baixo, que é ok, eu é que estou à frente disto, portanto, eu não posso esperar que as pessoas que trabalhem para mim tenham a mesma paixão e sintam as mesmas dores que eu, e acho que é aqui um pouco esta diferença entre o pessoal e o profissional, que às vezes um founder pode ter algumas dificuldades em conseguir distinguir esses aspectos. É interessante isso que estás a falar, Rafaela, porque no evento que nós fizemos agora há pouco tempo sobre a liderança empática, tivemos lá o CEO de uma startup, que é a Talent Tree. Ele é holandês e é muito engraçado que ele disse exatamente isso. Ou seja, eu se não fosse um líder empático, eu no início, quando comecei a construir, agora ele já está numa fase um bocadinho diferente, mas no início, quando ele teve a construir a startup, ele não conseguia ter aquele CTO que ele tem e ter a outra pessoa de ciência de dados que ele tem para conseguir então poder avançar um bocadinho mais com a própria startup. E é muito alinhado com esse discurso que tu estavas agora a transmitir. É muito interessante. Acho que ninguém vai trabalhar para uma startup a pensar que vai entrar às 9 e vai sair às 5. É irrealista pensar, principalmente numa startup que está em fases iniciais ou em fase de crescimento. Mas a verdade é que as pessoas têm uma vida para além de uma startup que não é delas. Ou seja, acho que quando o fundador decide criar uma startup, ninguém vai pensar que vai ter uma vida maravilhosa, vai ganhar os milhões, ninguém vai pensar isso é já desistir da ideia que não vai acontecer. Mas acho que quando alguém vai para uma startup trabalhar, acho que é muito motivada pela experiência, ajudar a crescer algo do zero. Mas a verdade é que não deixa de ser assim, não tem tanto a risco como um fundador, portanto acho que é um pouco irrealista também pensar que poderá pôr tanto trabalho como um fundador. E acho que eu deste um exemplo muito interessante, que acontece muito nas empresas. Se nós formos olhar para as empresas que nós acompanhamos, a empatia entra aqui muito na relação dos founders, inicial. Se eu começo uma ideia e vou apostar em alguém para fazer este casamento comigo, tem de haver aqui uma empatia de se compreenderem um ao outro e trabalharem esta relação. E eu acho que a empatia vem muito aqui no trabalhar a relação. E depois é engraçado se nós formos pensar e ver casos de scale-ups com os primeiros employees. Os primeiros employees quase que são founders. E já houve alguns casos em que eu ouvi, eu gostava de trazer esta pessoa para ter um pouco de equity da empresa. Mesmo que não lhe tenha sido oferecido nesse primeiro cargo, mas eu quero trazê-la para dentro. Porque esta pessoa está a dedicar-se de uma forma que só é possível ter empatia para ambos os lados, não é? Disto ser mútuo. De eu perceber que tu estás a aprender e estou a apostar em ti, e de eu perceber o que é que tu estás a fazer e eu quero-te ajudar e consigo-te compreender e vou ser o teu braço direito. E esta história dos braços direitos surge muito desta relação de compreensão mútua. Até porque isso também estás a transmitir, de às vezes trazer um bocadinho de equity para essa pessoa ou torná-los um late founder ou o que quer que seja, são soluções que podem ser trazidas também para, de alguma forma, recompensar aquelas pessoas também que se dedicam tanto como se fosse uma ideia original vinda deles, não é? Portanto, são várias soluções que existem. É um pouco isso. É muito interessante isso que vocês também tiveram aqui a partilhar. Eu agora queria mudar aqui um bocadinho o shift. Queria falar aqui um bocadinho de IA, de inteligência artificial. Nós temos a IA é uma ferramenta fantástica, mas de facto existe também aqui um hype um bocadinho ligado à IA. E era isto que eu queria também trazer aqui para esta conversa. O que é que para vocês pode e deve ser delegado a uma ferramenta que ajude e acelere a produtividade como é a IA, e qual é aquela parte que vocês acham que não pode ser delegada para a IA?
Acho que no nosso lado em específico, acho que tudo que possa ser automações, facilitar trabalho, conseguir ajudar a crescer e a acelerar o crescimento de startups. Acho que se conseguimos usar a IA de uma forma sustentável, mas que não se perca esse mini contacto humano, acho que pode ser feito, e acho que nós também temos tido um trabalho interno, cada vez mais também tentar perceber o que é que conseguimos ou não ter o IA a ajudar-nos para também não perder tanto tempo às vezes, em pequenos detalhes, em pequenas coisas, mas que de repente estamos a passar uma manhã, um dia inteiro a perder tempo com isso. Mas nós temos no nosso trabalho em específico e na área em que nós trabalhamos, em que são startups que têm muitas dores, têm muitos problemas, estão numa fase muito inicial, em que a componente humana acho que é mesmo essencial. Portanto, acho que é uma coisa que nunca irá poder ser substituída, porque muitas vezes é como tinha mencionado no início, são 5 minutinhos só a falar e a ouvir um pouco, ou seja, não podemos pôr um chatbot ou ouvir um founder e de repente vai dizer está tudo bem, vai correr tudo bem, ou seja, não tem o mesmo efeito, Portanto, acho que nesse aspecto estamos as duas, acho que estávamos alinhados, também tínhamos falado disso, de que acho que esta componente humana, quando se trabalha com as pessoas que estão apaixonadas pelos projetos, como nós temos alguns founders, é difícil ter um chatbot ou um AI a substituir essa componente humana, que está super a favor do IA, está-me a ajudar imenso a mim também. O tempo que eu já não perco a fazer apresentações ou mini coisinhas está incrível, mas depois toda esta componente humana de apoio, de acompanhamento, de estar presente, de ouvir uma palavra amiga, ou de às vezes ser um pouco mais dura também, quando é preciso ser, acho que é essencial e acho que é este toque humano que nós não vamos conseguir ter. Acho que é um pouco isso do meu lado. Rafaela. Queres acrescentar alguma coisa, Inês? Ou sentes que está tudo alinhado? Não, eu acho que concordo muito com a Rafaela, eu gostava de trazer outro ângulo, que é o ângulo de quando estamos a gerir uma equipe. E acho que os pontos que a Rafaela mencionou são super válidos a nível de como é que nós lidamos com o nosso cliente, a nível de como as relações humanas continuam a ser necessárias, e eu acho que com o IA cada vez mais vão ser importantes, porque já recebemos um e-mail e muitas vezes não sabemos bem, foi a pessoa que escreveu o e-mail, não foi? Isto foi um bot, estás a falar no LinkedIn com alguém, é a mesma pessoa que me está a responder, não é? E depois vais a uma conversa e dizes, olha, falámos disto, não fui eu, foi um bot. Isto já me aconteceu, isto é verídico, acontece. Mas quando estamos a gerir uma equipe e a trabalhar com pessoas... Como é que tu te sentiste quando isso aconteceu? Eu fiquei confusa na altura, porque e que não foi assim tão recente, já foi para aí há uns 4 anos atrás que isto aconteceu e a pessoa não se lembrava de termos discutido um tema. Eu acho que as pessoas sentem aqui um trust break, não é? Uma quebra de confiança. E acho que é isso que acontece, que é isto que vai ter de ser construído em qualquer tipo de relação. Seja num founder, com os seus clientes, com os seus stakeholders e com a sua equipa, seja em qualquer caso, de qualquer empresa de construção com a equipa. Quando se está a gerir uma equipa, o que é que não pode ser substituído? Uma reunião de feedback, uma conversa cara a cara. E o quão importante isto é, de eu dar-te a minha opinião, tu dás-me a tua opinião, podemos discutir. Claro que uma IA vai aprender sobre o teu lado, mas se calhar ela nunca vai aprender sobre o meu lado. Ou se calhar vai haver uma fase em que vamos ter os dois IAs a discutir, mas eles não vão ver os meus olhos, não vão ver a minha cara. Se eu descobrir que aconteceu algo mal, não vão ter o meu abraço através de um IA. E acho que este tipo de preocupação com o outro e podermos usar o IA para aumentar a produtividade, aumentarmos tarefas, ganharmos tempo para desenvolver relações, e eu já ouvi isto num podcast do Steven Bartlett, The Diary of a CEO, ele menciona isso mesmo, que uma das características e uma das skills que mais vão ser valorizadas a partir de agora vai ser a capacidade de criar conexões e de criar relações, de as pessoas se aproximarem entre si, de conseguirem ouvir. Um dos meus maiores medos com a trend de inteligência artificial é o pensamento crítico das próximas gerações. E já se tem vindo estudos a publicar que está a decair a pica. A empatia começou a cair a pica há uns anos atrás e o pensamento crítico está aí pelo mesmo caminho. E acho que o pensamento crítico vem em muitos ângulos. E se formos pensar que a empatia é um pensamento crítico do lado humano. Sim. De compreender o humano, perceber porque é que ele está a agir assim, porque é que ele poderia agir de outra forma. E se não, o pensamento crítico está associado aqui à compreensão, não é? Se não conseguimos compreender o sistema, compreendermos o que é que está a acontecer, porque é que está a acontecer, e não conseguimos fazer as perguntas certas no momento certo, numa relação real, humana, não é? Cara a cara, é difícil depois criar aqui esta ligação, que cria a confiança, que cria a empatia para ambos os ângulos. Por isso acho que é importante e cada vez mais importante criar estes momentos presenciais e mesmo de conexão e de fala sem ter inteligências artificiais à volta para continuar a construir relações. No fundo, apostar um bocadinho mais na inteligência relacional, ou lá está, na questão da empatia também. É muito importante. É essencial, na verdade. Agora, aqui a última pergunta, nesta parte de desenvolvimento, eu queria olhar um bocadinho para dentro. Nós temos estado a olhar para fora, um bocadinho para os founders, para o ecossistema que vocês trabalham todos os dias, mas agora vamos olhar para a Unicorn Factoring em si. Porque vocês têm
centenas de founders, vocês têm 3, 4 vezes por ano, têm novos founders, que ainda têm os founders anteriores, é muita gente. Já estou muita cansada de ouvir. Mas então, diz-me uma coisa, quando a pressão aumenta, quando os prazos apertam, quando têm muita coisa para fazer e às vezes torna-se difícil de gerir tanta coisa, como é que vocês garantem que vocês mantêm a empatia a funcionar bem entre vocês para que estes objetivos todos que vocês têm se consigam cumprir, ou alguns que se possam deixar cair, porque é uma decisão que se tem que deixar cair. Como é que vocês fazem isso? É difícil, é difícil. Acho que, como tinha mencionado há pouco, nós como trabalhamos com tantos stakeholders diferentes e com várias equipas diferentes, em momentos de alta pressão, que cada vez são mais, infelizmente, tentamos sempre pôr-nos um pouco à frente e com prioridade sobre todos. E que acho que não é sempre fácil, acho que obviamente todos nós consideramos os nossos tópicos os mais urgentes, os mais importantes, têm que ser resolvidos hoje, sim ou sim. E acho que às vezes perdemos ligeiramente um pouco essa parte da empatia, principalmente com a quantidade de stress, às vezes também estamos submetidos, o que não é sempre incrível, mas acontece, e a verdade é que adoramos dizer que há de melhorar, mas não vai melhorar, a verdade é que estamos num ritmo super acelerado de trabalho. E acho que se perde aqui esse pouco de empatia. Acho que às vezes é mesmo tentar perceber o lado do outro e como é que nós conseguimos ajudar. Acho que pelo menos do nosso lado, da nossa equipa, tentamos ter um pouco esta parte de visibilidade, de perceber em termos de projetos e de prioridades e tentamos alinhar isso mesmo, como a Inês também tinha mencionado, ela com a equipa dela a nível de weeklies e depois nós também mais a nível de managers também perceber as prioridades umas das outras e os projetos em que estamos envolvidas, porque já não trabalhamos diariamente umas com as outras, mas é sempre um pouco difícil, portanto acho que é muito esta parte de comunicação. Nós gozamos muito com a outra, que é nós fazemos assumptions, portanto estamos sempre a assumir que a outra faz ou que a outra percebeu e nem sempre é o caso, portanto acho que aqui a parte da comunicação é essencial nestes momentos de um pouco mais de stress que estamos sujeitas, para não perder esta parte de empatia, porque acho que da nossa equipa em geral e na Unicorn Factory em geral estamos sempre todos muito dispostos a ajudar uns aos outros. Acho que se perde ligeiramente quando aí está, são momentos de maior pico e temos que nos focar nos nossos próprios projetos, mas acho que aqui este alinhamento e esta comunicação pode ajudar em algumas vertentes essa componente de ok, eu estou ocupada, mas eu consigo pegar nisso daqui a 1 ou 2 dias se ainda precisares de ajuda. Portanto, acho que é essa a parte mais essencial do teu lado. Eu tenho aqui um ponto que eu ainda estou a validar ao longo da minha carreira, se eu acho que isto deve ser assim ou não, que é o ângulo de transparência. Ok. Transparência para cima e transparência para baixo, a nível hierárquico, se quisermos falar assim, de fazer perceber que eu estou no nível de pressão, que alguém está no nível de pressão e como é que nós podemos ajudar-nos entre nós, o que é que pode entrar, o que é que pode cair, como é que podemos reorganizar prioridades e temos muito claro o que é que são os nossos objetivos enquanto profissionais. Dou um exemplo muito claro. Esta semana tivemos eu pelo menos no meu lado, tive vários momentos de stress diários e a minha equipa foi extremamente empática para com isso. De perceberem, mas ao mesmo tempo uma das coisas que eu tinha esta semana que talvez seria a mais fácil de eu reajustar para uma próxima semana ou para daqui a um mês eram reuniões de feedback com eles. Estas reuniões de feedback que eu faço mensalmente têm o objetivo de os ouvir. É só aqui um touch point, vamos tomar um café e perceber como é que as coisas estão a correr, como é que se estão a sentir e como é que eu os posso ajudar. É um momento para pararmos e pensarmos simplesmente como é que estamos enquanto pessoas que estão a trabalhar aqui. E para mim era importante que isto fosse a última coisa que eu tivesse de mudar e não mudei. Tinha objetivos pessoais que disse não vamos fazer isso, vamos garantir que isto acontece. E a nível do profissional, eu acho que esta empatia que eu tive, por exemplo, neste momento de garantir que consegui ter estas reuniões com eles, e eles não sabem disto, não sabem que eu tive esta reorganização, isto foi só o meu processo mental, acho que se reflete quando depois eu também estou num momento mais estressado e dizem Inês, se precisares vamos dar uma volta e fazemos aqui uma pausa e adiamos esta reunião. Mas esta reunião não era super importante para ti. Podes esperar, podemos ajustar. E eu acho que a pressão e as relações que são criadas quando são fortes vêm exatamente nestes momentos. Há pressão, ou se calhar há um evento grande que a Unicorn Factory está a organizar. A quantidade de vezes que nós já vimos as equipas completamente estressadas e a dizerem eu consigo disponibilizar-me para ir e a estarem presentes para ajudar. E às vezes em tarefas que fazem zero a ver com a sua função. É preciso arrumar cadeiras? Vamos arrumar cadeiras. Demasiadas vezes. Nós temos mestrados. Na teoria, se temos um mestrado e teríamos de arrumar cadeiras, para nós isto não importa, não é um fator. Esta compreensão, este respeito pelo tempo do outro, respeitar que temos
que é importante eu ouvir-te e ter tempo para te ouvir e para pararmos e para nos ouvirmos um ao outro, é o que cria depois no dia-a-dia ok, neste momento se calhar eu quero te ajudar e quero dar-te o teu espaço que tu precisas, ou vice-versa. Ou neste momento eu se calhar consigo pôr coisas em stand-by para te ajudar aqui, como é que eu te consigo ajudar? E eu acho que a Unicorn Factory, o crescimento que tem tido, deve ser muito a isso mesmo. E as pessoas que têm. Tem pessoas muito boas, mas tem pessoas que estão muito disponíveis a ter esta mentalidade, que é necessária em qualquer startup, de eu vou ajudar, eu não tenho egos de eu não faço esta tarefa e eu vou fazer se for preciso para te ajudar. E vamos reorganizar para fazer acontecer. É muito engraçado que tu agora falaste sobre duas das palavras que tu definiste empatia logo no início, a compreensão e o respeito. Sim. Muito engraçado. Pronto, eu acho que vocês foram fantásticas na descrição aqui também, não só na descrição daquilo que se passa fora, portanto com os fundadores, como a descrição daquilo que se passa dentro. Adorei ouvir-vos falar da questão dos check-ins que vocês fazem, que é uma ferramenta fantástica que se faz de facto para escutar, seja fundadores, seja a própria equipa. O facto de não teres alterado esse mesmo ponto, porque é importante para a conexão, para a criação de uma relação e para depois um dia também teres o teu retorno de investimento, no fundo, que aqui acaba por ser o retorno de investimento da tua equipa para contigo em momentos que tu possas ter mais difíceis. Olha, estou a gostar muito de vos ouvir às duas. Eu ficava aqui se calhar o resto da manhã. Não, por favor, as agendas não permitem. Mas também não pode ser. Olha, indo aqui para uma outra área que são os mitos da empatia. Como vocês sabem, a empatia ao longo de muitos anos tem sido muito mal compreendida, tem muitos mitos e eu gostava aqui de desmistificar 2 mitos com vocês, assim de uma forma mais pragmática, mais rápida. Então, num contexto de aceleração, de uma startup ou de uma scale-up, praticar empatia tira o foco dos resultados e atrasa a tomada de decisões. Isto é verdadeiro ou falso? Falso. Acho que para mim é falso. Falso, ok. Portanto, não atrasa decisões, muitas vezes ajuda a tomar as decisões certas. Acho que dá para contemplar algumas perspectivas que talvez não estivessem antes a ser contempladas e que também pode ajudar um pouco. Obviamente há momentos de muito stress em que tem que ser tomadas decisões rápidas, que não podem ter sucesso, mas acho que aqui a empatia entra nesse parte que é, ok, tenho que considerar as pessoas à minha volta, tenho que considerar outros fatores que não só a pressão que estou a sentir e tomar as decisões da melhor forma possível. Ninguém vai a nenhum lado sozinho. Sim, E acho verdade. que isso é o único ponto. Ninguém vai a nenhum lado sozinho. Nesse ângulo é necessário considerar as pessoas com quem estamos a trabalhar, somos humanos. Nunca podemos esquecer o lado humano, porque somos. Não somos máquinas. Obrigada. Olha, e digam uma coisa, e outra coisa que a empatia tem sido muito confundida ao longo dos anos é com simpatia. Não quer dizer que as pessoas empáticas não possam ser simpáticas, mas empatia é apenas simpatia e é uma competência que é apenas reservada para alguns departamentos, como os departamentos de recursos humanos, ou é uma competência que deve ser transversal a qualquer organização e não é de todo simpatia? O que é que vocês acham? Tem que ser transversal, acho que isso é... Para uma empresa funcionar, acho que tem que ser transversal. Para se entender o que está a acontecer a nível da empresa e não só de um só departamento ou de um só projeto, acho que é importante estarem todos alinhados sobre qual é que é o caminho que uma empresa quer ter. Acho que isso é algo dentro da própria Unicorn Factory de Lisboa que nós temos que perceber para onde caminhamos e o que é que está a acontecer nas outras áreas para perceber como é que também conseguimos ajudar ou não. Portanto, aí está, acho que simpatia não é uma coisa que empatia, também não tem que estar relacionadas, mas acho que a simpatia é sempre um bom bónus de se ter, principalmente em ambientes de alto stress que nós também trabalhamos em. Sim, boa. Sim, acho que são características diferentes e temas diferentes, ou seja, há pessoas que são empáticas e conseguem compreender o outro e compreender os workloads e nós estamos aqui a mencionar, e acho que ainda não falámos especificamente, mas a Unicorn Factory Lisboa tem 7 áreas diferentes. São 7 áreas diferentes com objetivos diferentes que estão a contribuir para um ângulo diferente, que trabalham com stakeholders diferentes. Portanto, alinhar, e não somos uma equipa assim tão grande, somos uma equipa de cerca de 30, 35, portanto, isto dividido em 7 áreas, faço as contas para perceber o que é que está aqui em cada área, não é? E a gestão de stakeholders tem de ser feita. E acho que a simpatia vem de vários fatores e pode haver um lado mais pessoal, mais de identificação, mas às vezes as pessoas são mais sérias ou estão num dia pior ou numa altura pior. E acho que é aí que entra a empatia, não é? A pessoa não está a ser simpática, se calhar porque está a passar por alguma fase. Há bocadinho falámos do burnout. O burnout afeta exatamente as relações interpessoais. Não quer dizer que a pessoa não seja empática, talvez não esteja numa fase boa da sua vida, não esteja numa fase boa mental em que consiga executar isso. E é importante perceber-se, e se conseguimos fazer estes check-ins regulares que estávamos a mencionar, se calhar conseguimos identificar o que é que está a acontecer mais cedo e como é que podemos ajudar as pessoas a voltarem à sua simpatia natural, Sim. digamos assim.
Isso, boa. Olha, agora vocês imaginem que estavam num guia de lançamento do novo bares, aqueles lançamentos que vocês fazem, que estão a falar com os founders. Se houvesse uma competência humana, vocês diziam, vocês têm que investir primeiro, vocês falam, qual é que seria a competência humana que vocês diriam que eles tinham que investir primeiro? A primeira. Ui, nós falámos disto ontem. Talvez a capacidade de adaptação. A capacidade de adaptação aos diferentes ambientes em que vão ser submetidos, aos diferentes stakeholders com que vão ter de lidar, aos diferentes tipos de relações que vão ter de ter. Estar num ambiente de networking, ou estar num ambiente de equipa, ou estar num ambiente com um investidor, ou estar numa meeting com um cliente. São coisas completamente diferentes. E acho que a capacidade de serem versáteis, de perceberem que vai haver estes momentos e aceitarem que vão existir estes momentos e que vão ter de conseguir adaptar-se aos mesmos é essencial. A compaixão também com eles mesmos, então. Também Compaixão é com eles, compaixão com os outros. Acho que entra aqui o ângulo de empatia vai ser necessário isto, porque para percebermos o contexto, só quando percebemos o contexto é que conseguimos ser empáticos. Não é? Mencionámos isto há pouco, de só quando conseguimos ser críticos e perceber o sistema é que depois conseguimos encaixar. Por isso a capacidade de adaptação acho que seria o meu conselho. Ok. Do meu lado, acho que é para a resiliência. Acho que, como já falámos, não é um caminho fácil de todo de se ter. Acho que já terem começado, acho que é um excelente passo e já mostra alguma resiliência, mas acho que é mesmo resiliência para quando também ouvirem aqueles nãos que às vezes são duros no momento em que era preciso ouvir aquele sim. Acho que é preciso muito essa capacidade e também de perceberem que a resiliência não só quando ouvem externos, mas também da própria equipa, às vezes o que acontece, que é tem que se pôr limites entre a própria equipa e perceber qual é as prioridades, quais é que não são as prioridades neste momento e depois todo o ecossistema em geral, portanto, quer seja de um mentor, de um investidor, de um parceiro corporativo, que não vai sempre existir. E acho que esperarem que vai tudo correr muito bem, se existirem casos assim, magnífico, eu celebro com eles, mas a verdade é que vai sempre ser difícil e vai ser sempre muito, muito difícil, mas acho que só o facto de já terem começado, já passaram a parte sempre mais difícil. Acho que para founders que já estão na segunda, terceira venture, já tem uma realidade um pouco diferente, mas acho que temos cada vez tido mais founders que é a primeira vez que estão a criar um negócio, tinham um trabalho que super estavam numa corporate e decidiram, ok, vou largar este trabalho porque eu quero começar a minha própria startup. Portanto, já deram aquele primeiro passo, mas agora é aquela de ter um bocadinho a pele mais dura e de conseguir levar com os nãos que vão ser ainda alguns. Ok. E ao longo da vossa carreira, qual foi aquele momento em que vocês tiveram um ahá e pensaram assim, isto sem pessoas não funciona? Quando é que vocês sentiram esse ahá? Qualquer que fosse a função que vocês fizessem. Foi no Unicorn Factory? Foi antes? Onde é que foi? Eu, para mim, acho que foi o Unicorn Factory Lisboa e acho que foi o Portfolio Day do ano passado, que foi, aqui um bocadinho de contexto, é uma iniciativa que nós fazemos interna, no qual foi uma primeira edição do ano passado, no qual juntámos toda a nossa comunidade numa tarde. O Portfolio Day era uma coisa que nós queríamos ter muito começado a tratar em janeiro, na altura do ano passado, mas infelizmente foi negada umas quantas vezes, até que de repente um mês e meio antes foi aprovada a ideia para executar. E a verdade é que acho que foi um esforço muito gigante por parte da equipa, tanto de selecionar startups, de convidar investidores, de organizar o evento e depois de ter literalmente toda a nossa equipa, quase, a Unicorn Factory Lisboa, presente no dia, a montar cadeiras, a fazer check-ins, a ajudar com tags, a distribuir panfletos, a ver se microfones funcionavam, a direcionar founders para sítios. Portanto, acho que foi mesmo aquele momento em que eu senti, enquanto pessoa individual, de que isto é mesmo muito giro, eu realmente faço parte de algo que é maior que eu, que acho que ajuda bastante esta causa de, ok, é um trabalho exaustivo, é um trabalho desgastante, que às vezes me tira a energia, mas que a verdade é que são as pessoas que fazem com que seja possível fazer isto acontecer. E acho que é muito esse momento que para mim me marcou, ainda me marca, e vamos ter a segunda edição este ano, vamos ver como é que corre, mas que me deixou mesmo o coração cheio, digamos assim. Então para ti foi o Portfolio Day? Diria que sim. Quando é que tu sentiste esse ahá? Não querendo repetir aqui o Portfolio Day, que também acho que foi um sentimento geral deste impacto, foi a primeira vez que eu geri uma equipa. A equipa que eu passei a gerir veio executar um reposicionamento de estratégia de um dos programas que eu giro. E quando eu defini toda uma estratégia, basicamente havia muitas coisas para operacionalizar, não é? Passar da teoria para a prática. E com essa equipa nós definimos um plano e eu dei por mim no Portfolio Day, se calhar 6 meses depois, ou 7 meses depois, a pensar, uau, isto só foi possível ser feito porque várias pessoas entraram no jogo. Várias pessoas executaram diferentes partes.
E quando começas a ver resultados desta estratégia que tu definiste e desta reestruturação, reposicionamento, e começas a receber feedback do próprio cliente nesse ângulo, e que isto só foi possível porque várias pessoas acreditaram nessa visão também e começaram a fazer a sua parte, ou distribuir este jogo de uma forma que cada um fez um bocadinho, fez um ângulo, acrescentou um X, e só assim é que depois se viu o bom final e se viu o resultado do que é um... Porque um programa tem vários momentos. E aqui não entro só na equipa específica que eu geria e que eu trabalhava, acho que aí foi onde eu vi, porque quando está numa posição de manager, vê-se os bocadinhos de cada um a contribuir para o bolo final muito claramente, mas mesmo ganhar a visão sistémica de como é que a UFL, a Unicorn Factory Lisboa, funciona como um todo, de cada um trabalha stakeholders diferentes e tem aqui potenciais diferentes de criarmos um sistema de apoio para o founder muito grande e que só é possível se cada um se dedicar a uma das áreas para um bolo final. Eu sozinha não consigo dedicar-me com parceiros internacionais, parceiros corporativos, investidores, mentores, founders mais pequenos, founders maiores. E era impossível eu conseguir fazer isso. Criar eventos grandes como a Rafa cria, estes momentos de conexão de todos, desenvolver relações com 1000 stakeholders. Sou uma pessoa, isto era impossível de acontecer. Tem que haver uma equipa, tem que haver colaboração. E só vendo as várias pessoas, cada um a criar as suas relações e depois a juntar-se em momentos como o Portfólio Day, que só é possível porque há relações criadas por diferentes pessoas em diferentes áreas, acho que isso é super gratificante. Está quase a chegar outra, não é? Só para complementar, acho que aqui nós somos um ecossistema, portanto nós chamamos o ecossistema da inovação, o ecossistema das startups, e acho que este ecossistema é essencial porque tem pessoas. Sem isso éramos uma ilha, sem grande ajuda do ecossistema, não é? Acaba por ser esse interrelacionamento entre várias partes dentro do seu conjunto. Olha, e agora sim uma resposta mais rápida. Uma vulnerabilidade que vocês considerem que seja uma vulnerabilidade vossa, ou antes, ou no passado, mas que hoje em dia vocês olham para ela e dizem assim, não, isto é uma força. Alguém um dia disse-me que ela era uma vulnerabilidade, mas eu olho para isto como uma força hoje. O que é? Para mim é dizer que sim demasiadas vezes. Demasiadas vezes me pedem ajuda, ou se eu consigo ajudar, ou dar aqui uma mão, ou fazer isto no instante, e eu tenho muita dificuldade em dizer que não. Muita dificuldade. Digo maioritariamente vezes que sim, ou seja, sei que é uma vulnerabilidade que acaba por ser uma força na perspectiva em que acho que cria bastantes oportunidades, mostra-me como uma pessoa muito mais aberta e disposta a que estou presente e que podem contar comigo. Contudo, a vulnerabilidade no sentido em que às vezes tenho alguma dificuldade em deixar de priorizar a mim mesma e as minhas responsabilidades para estar a poder disponível para estar para outros. Portanto, há aqui um balanço que eu tenho que ser feito, estou a trabalhar nisso, estamos a melhorar, mas ainda não está a 100%, mas acho que é muito essa perspectiva. Mas isto só para dizer então que a tua vulnerabilidade não é má de toda. Não, mas é uma vulnerabilidade às vezes tem que ser trabalhada. Tem que ser trabalhada. Temos que saber dizer os nossos nãos, é muito importante isso. Colocar ali Estamos os a trabalhar limites. nessa parte. Isso é importante. Obrigada, Rafa. E tu, Inês? A minha, eu diria que é a sensibilidade. Eu sou uma pessoa muito sensível, mostro muito as minhas emoções, boas ou más. Quando eu estou muito feliz e com muita adrenalina, nota-se. Quando eu estou triste ou quando não estou nos meus dias, também se nota. E durante muito tempo disseram-me que eu tinha de controlar isso, ter um lado neutro e apresentar. Quando eu cheguei a esse lado neutro, eu percebi, isto não sou eu não me identifico com esta pessoa. E cada vez mais acho que as relações que eu criei vêm dessa sensibilidade, e a minha sensibilidade de perceber os sítios onde eu estou é o que depois me permite criar empatia, é o que me permite perceber contexto, é o que me permite ter a bigger picture, ter uma visão estratégica das coisas, ver um sistema a funcionar e onde é que as peças encaixam. E eu demorei algum tempo a associar a minha sensibilidade à minha capacidade estratégica, porque dizer estratégia, que é uma pessoa estratégica num ambiente profissional é ótimo, é perfeito, mas muitas vezes o que é que isto quer dizer, não é? E eu associar isso e aprender que isto vem da minha sensibilidade, da minha capacidade de perceber bem como é que as pessoas se sentem, como é que as pessoas agem, onde é que elas entram no jogo, é o que é assim a minha vulnerabilidade. Para desenhar as melhores estratégias, nós temos mesmo que perceber quais são as necessidades, portanto, é fundamental. E a tua sensibilidade é uma grande força, claramente isso. Se vocês pudessem deixar um post-it rápido, agora é uma coisa mesmo muito rápida, um post-it rápido para um founder ou para um líder, em que vocês dissessem o que é que vocês podem fazer amanhã durante 5 minutos para aumentar a empatia na vossa equipa, o que é que vocês diziam que eles podem fazer? Vocês têm falado de vários exemplos aqui que vocês fazem, mas pronto, agora vou deixar... Trazerem gomas para uma reunião importante. Funciona, eu posso comprovar isto, funciona. Foi uma das primeiras atitudes que a Rafa fez. A Rafa é que implementou isto. Nós estávamos numa discussão na equipa e criámos uma box de doces.
Ok. Do nada tínhamos o resto da equipa a ir à nossa sala buscar doce a meio do dia porque estavam estressados e precisavam de um docinho. Tínhamos os founders a entrar-nos porta adentro porque precisavam de um docinho. Nas nossas reuniões de equipa, começámos a vir para as reuniões, vamos ter um brainstorm, vai ser super intenso, vai ser 2 horas aqui fechados nesta sala ou 3 horas. Pá, traçamos um pastel de nata, umas gominhas. É uma coisa tão pequenina, custa pouco, mas faz uma diferença de aquele momento em que se calhar já está a ficar a ritmos tensos. E se abríssemos aquele pacote de gomas que ainda não abrimos? Ok, boa. Acho que este é um exemplo incrível É comprar da as nossa pessoas equipa. com comida, funciona muito bem. Preferencialmente doces. Ok, gostei. Mesmo que estejam de dieta e não gostem de doces, vão sempre tirar, nem que seja um mentol. Olha, vou-vos dizer uma coisa, sugestão fora da caixa, adorei. Funciona, Adorei. eu tenho na minha secretária uma caixa que nós chamamos que é o Brain Candy, que está com repousados, às vezes tem gomas, chocolates, está lá, funciona para isso. Ok. Portanto, está ótimo. E nós começámos a fazer isto pela nossa equipa. Exatamente, estávamos a precisar. Viram Portanto, aquele feedback, não é? Começaram a ter ali... é que de repente a caixa ia ficando muito vazia muito rapidamente e não éramos nós, portanto estava um bocadinho estranho. Boa. Do meu lado, eu diria que é um elogio. Acho que não tem que ser, pode ser, adoro os sapatos, fizeste um excelente trabalho na reunião, eu gostei daquele insight que deste. São aquelas pequenas coisinhas que às vezes pode passar despercebido, mas acho que a pessoa num dia em que pode estar menos mal faz toda a diferença e é logo um sorriso na cara de alguém. Um bom feedback também faz bem. Ok, as gomas e um bom feedback. São Acho que é magnífico. Dois post-its que Acho que deixamos sim, aqui. acho que sim. Acho que sim. Ok. Olhem, obrigada. Acho que estamos aqui a fechar então a nossa entrevista na Máfia da Empatia. O que é que eu vos pedia? Só uma frase, uma mensagem muito rápida que vocês queiram deixar então para quem assiste à Máfia da Empatia. Se quiserem dizer alguma coisa em especial para a câmara, uma frase, 2, vamos a isso, para fechar. Acho que do meu lado é todas as pessoas que estão a passar por algo que nós podemos não saber, portanto acho que é sempre tentar abordar tudo com um pouco com o sorriso e com alguma empatia sempre presente. Ok, obrigada. E tu, Inês? Não tenham medo de ser quem vocês são. Se forem mais sensíveis, se forem mais sérios, respeitem as outras pessoas e vão receber esse respeito de volta. Olha, muito obrigada a vocês as duas. Obrigada a todos também que assistem a Máfia da Empatia. Espero que tenham gostado deste episódio, que foi um especial de verão e que vai sair durante o nosso mês de julho. Obrigada também ao Old Shopping Resort por nos acolher aqui tão bem todos os meses para nós gravarmos um novo episódio. Obrigada a todos, até uma próxima.